Olá pessoal, professor Carlos Oliveira. Hoje nós falaremos sobre filosofia da linguagem. Esse conteúdo ele serve tanto para você estudante do primeiro, segundo, terceiro ano, você que vai prestar vestibular, o Enem, como você que quer simplesmente ampliar o seu conhecimento filosófico e cultural. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho, assim nós gravaremos novos vídeos. A filosofia da linguagem é o campo da filosofia que procura entender o que é a linguagem, como ela se constrói e a que ela se propõe, quais os seus objetivos e os seus usos. A primeira coisa que você precisa saber é que, à luz da filosofia, a linguagem ou as linguagens são sistemas de signos articulados entre si. Nós já vimos no vídeo anterior o conceito de signo, que são recursos simbólicos criados e usados pelos seres humanos para representar a realidade e se comunicar. Quando você articula esses signos de uma forma lógica e sistemática, você tem então linguagens. E esse produto dos signos, que nós chamamos de linguagens, são, na verdade, formas de comunicação entre os seres humanos. Os seres humanos, desde os primórdios, perceberam a necessidade de se comunicar com o outro, de entender e de se fazer entender ao outro. Para isso, eles criaram formas de comunicação. Os seres humanos, quando criaram essas formas de comunicação, encadeando sistematicamente, de forma lógica, os signos, eles tinham um propósito. E um dos propósitos era exatamente resolver os conflitos. Lembram que Hobbes já nos dissera que o homem, no estado de natureza, era um ser desconfiado, amedrontado e violento? Então, um dos objetivos era exatamente superar essa primeira impressão que os seres humanos tinham uns dos outros. Então, por meio da comunicação, o ser humano esperava poder superar esses conflitos e, assim, ampliar a cooperação uns com os outros. Elas criam sociedades e enriquecem as culturas. Então perceba que se por meio desses signos articulados, o homem, ao dialogar com o seu próximo, consegue resolver conflitos, eles estão livres para criar sociedades, para criar comunidades. E assim, juntos, eles também compartilham suas vivências e assim a cultura de ambos são fortalecidas e uma nova cultura é formada a partir dessa troca mútua. Elas também criam uma nova realidade totalmente humana. A linguagem, como um sistema de signos, permite que o homem crie uma realidade que é especificamente humana. Por exemplo, quando eu uso a palavra gato, ou escrevo esta palavra num papel e apresento a uma pessoa, eu posso descrever para esta pessoa o que significa esse conjunto de signos. Eu digo a ela, se refere a um animal de 4 patas, a um animal peludo, com estas e essas características, de tal forma que esta pessoa, ainda que não tenha tido uma experiência concreta e real com este animal, o gato, passe a saber da existência deste animal, possibilitando no futuro, quando ele se deparar com este animal, ele faça essa associação a partir dessa experiência que ele tivera, por assim dizer, com este reino animal abstrato criado pelo ser humano por meio da sua capacidade simbólica. Assim sendo, para além da realidade material, o ser humano cria, por meio de signos, símbolos e linguagens, essa realidade particularmente humana. As linguagens também ordenam e organizam a realidade. Quando eu digo para alguém, este animal é um gato, eu estou ao mesmo tempo dizendo que o animal com determinadas características é reconhecido como gato, faz parte do reino animal. Eu também afirmo que os demais animais com outras características não são gato. Então veja que, paralelamente, eu também estou organizando o mundo, apontando que no mundo tem o reino animal. E no reino animal nós temos o gato, que é um animal diferente de todos os outros daquele mesmo reino. E assim nós organizamos e também criamos novas realidades. Elas são diversas, vivas e volúveis. Como o próprio termo aqui no nosso mapa mental, veja que está no plural, pois em filosofia não faz muito sentido você falar a linguagem, mas as linguagens, porque são plurais. No primeiro momento,
Você pode pensar na categoria de linguagens verbais e linguagens não verbais, mas ainda dentro da linguagem verbal, você pode pensar em diversas subcategorias de linguagens: a linguagem científica, a linguagem da matemática, a linguagem artística, a linguagem filosófica, religiosa, etc. E são vivas e volúveis que elas estão em constante aprimoramento, no processo contínuo de troca, de criação, recriação. Por qualificar os seres humanos como seres capazes de simbolismo, como seres capazes de articular signos e assim formar sistemas de comunicação, as linguagens fazem do homem um ser diferenciado, um ser que se sobressai aos demais seres vivos aqui do nosso planeta. Nas palavras do filósofo alemão Ernst Cassirer, dos séculos 19 e 20, a razão é um termo muito inadequado com o qual procuramos compreender as diversas formas de vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas são formas simbólicas. Logo, em vez de definir o homem como animal racional, deveríamos defini-lo como animal simbólico. Ao fazê-lo, podemos designar sua diferença específica e entender o novo caminho aberto para o homem, o caminho da civilização. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, assim você será notificado quando novos vídeos forem postados. Até mais!